Olá, eu sou Polly Tacarambi e esse é o canal A Beleza Inteligente. Hoje eu estou com o pastor. Ele também já trabalhou em odontologia. Hoje, ele também tem mestrado em teologia e ele é o baterista da banda Resgate. É isso. Bem-vindo ao nosso Obrigado. canal. Muito obrigado. Como líder, eu vou fazer algumas perguntas para você, Jorge. Já que a gente já fez algumas entrevistas aqui falando sobre o Setembro Amarelo, então, na perspectiva do Jorge, como líder religioso, como que ele lida com essa questão do suicídio? E qual que são as suas experiências como líder religioso? É difícil, essa pergunta é muito difícil. Eu penso que a igreja às vezes está muito preocupada com a salvação do suicida. Se há perdão para o suicida, se um suicida vai para o céu. E eu acredito que não seja esse o ponto com o qual a igreja deva se preocupar. Porque a salvação do ser humano não pertence à igreja. E o nosso papel como igreja não é especular quem vai para o céu ou quem não vai para o céu, quem é perdoado ou quem não é perdoado, Sim. porque perdão cabe a Deus. O que eu penso é que a igreja deveria, ao invés de se preocupar com o fato de um suicida ir ou não ao céu, a igreja deveria se preocupar em promover no seu seio relacionamentos terapêuticos. Encontrei a palavra. A gente estava fora do ar aqui e eu não achei a palavra, agora eu achei. Relacionamentos terapêuticos, em que os membros, os irmãos, encontrem uns nos outros suporte e Deus possa se mover no meio da sua igreja de maneira que ele leve cura. Então, na conversa, na amizade, no diálogo, relacionamentos onde as pessoas se sintam confortáveis para expor as suas mazelas, os seus problemas, um ambiente de amor, de amizade, onde não haja julgamento, onde não haja nenhum tipo de peso ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que a igreja deveria se ater a isso. Ela tem que buscar isso, ela precisa promover isso para que uma pessoa que esteja com depressão, com pânico, com ansiedade ou com desejo suicida, ela consiga encontrar dentro da própria igreja pessoas com as quais ela possa conversar, se abrir e quem sabe até encontrar um caminho de volta, né? Para que ela não chegue aos fins. Então você acredita que relacionamentos são extremamente importantes nesse... Eu acho que sim. Não deixando de lado, obviamente, um tratamento terapêutico com profissionais, Não, obviamente. mas esse talvez seja um primeiro passo. Sim, eu acredito que psicólogos, psiquiatras sejam extremamente importantes, necessários. Apesar de, infelizmente, a igreja às vezes ter muito preconceito. E por muito tempo a igreja sempre achou que esse tipo de coisa era sempre uma manifestação de demônios. Tá com o demônio no corpo. Acho que ainda hoje tem um pouquinho disso. Então você tem preconceito muito grande. Se há preconceito fora da igreja, dentro dela ainda mais, né? Sim. Mas na nossa experiência como igreja, a gente encaminha pessoas para psiquiatra. A gente tem psicólogos trabalhando na igreja, dando atendimento. A gente já teve casos na igreja, da igreja se reunir em conselho e pagar a consulta. E falar assim, você precisa ir hoje ao psiquiatra, porque você está com risco. Chama a família, faz a psicóloga da igreja, faz a família assinar um termo de que ele está a um passo de um suicídio. O que a gente pode fazer? A gente pode pagar um psiquiatra, encaminhar logo para ele iniciar um tratamento. Mas se a gente não tem espaço para o diálogo, para a conversa, se a igreja for um ambiente de inquisição, de julgamento,
de condenação, aí ela não vai conseguir ser uma comunidade terapêutica. Então, a nossa experiência é tentar promover amizade, comunhão, Acolher mesmo. acolhimento, Trazer as sim, pessoas para... e não ter preconceito com relação a um tratamento. Tantos distúrbios também, né? Há que tantos a gente tem hoje, sim, que alguns precisam ser medicamentados, sim, outros precisam fazer terapia durante anos. sim. Fazer o quê, né? E tudo bem. Eu penso assim, o meu irmão tem pressão alta, então ele tem que tomar remédio, porque tem pressão alta. Aquela pessoa, ela tem depressão, ela tem uma deficiência de serotonina, sei lá o quê, ela tem que tomar remédio. Aquele outro tem diabetes, ele tem que tomar remédio, tem que tomar insulina, tem que tomar alguma coisa. Então eu não quero ter preconceitos com relação a nenhum tipo de doença. E se há uma doença e se há um caminho para que ela seja liquidada, sei lá, tratada, se há um medicamento, se há um profissional, O que puder fazer. que vão fazer o que puder fazer. O suicídio, ele é crescente. Cada dia mais os estudos demonstram que ele está crescendo. É triste, né? E é complicado porque a gente vê, e a gente como igreja, né, estamos falando aqui de uma comunidade que acolhe. E como que a igreja tem que agir nesse momento? Como que a igreja age com esse tipo de desesperança que as pessoas estão tendo? Então, eu não sei. A gente está vivendo um mundo muito louco, eu penso. A gente está vivendo um mundo de muita competição, de muita ansiedade, de muita pressão, de muita opressão, de muita cobrança. E isso vem desde a mais tenra idade. Crianças Sim. já estão tendo distúrbios de ansiedade, adolescentes, pré-universitários. A gente tem vivido um mundo muito maluco, assim, muito esquisito, eu não sei. E isso produz essa série de coisas que a gente vê: pânico, ansiedade, depressão. Nós, como igreja, olhando para o texto bíblico, a gente encontra explicação no fato de que o homem pecou. Aquela história da Bíblia de Adão e Eva no jardim, e que o pecado produziu morte no homem, e que esse homem está num processo de morte. Eu costumo dizer que a gente está morrendo aos poucos. O mesmo oxigênio que nós respiramos e que nos mantém vivo vai oxidando as nossas células e vai nos matando. Então, a gente respira e ao mesmo tempo a gente oxida, a gente estraga, a gente morre. A gente nasce morrendo já. A gente nasce morrendo, com prazo de validade. E aí, dentro dessa perspectiva, você vive um mundo de angústias, de falta de sentido, de desesperança, de cobrança. E mesmo quando você encontra um caminho, seja de carreira ou de você ganhar algum dinheiro, você no fim dele vai dizer: mas e aí? O que tem além disso? Era só isso? Era só isso? O que mais tem? Então a gente vive dias difíceis, complicados, dias em que eu acredito que as pessoas precisam se voltar para uma transcendência. No nosso caso, elas têm que se voltar para Deus, para Cristo, e encontrar nessa relação vertical com Deus um caminho que lhe traga luz para ela poder superar essas angústias da vida. Acho que é isso. A gente vê que tem... A Bíblia, ela relata alguns casos de pessoas que pensavam, né, ou manifestavam o desejo de morrer. O desejo de morrer. Sim. Então não é uma coisa tão nova assim. Não, eu acho que é do ser humano. E não é à toa que está na Bíblia. Eu acho que agora a gente tem... Diz que Santos Dumont era depressivo e se suicidou, né? A gente não sabe, mas parece que ele era um caso. Eu acho que sempre teve aí na história, que a ciência não sabia. Agora a ciência conseguiu decifrar isso aí, né? Sim. Mas o profeta Elias, eu não sei se era uma depressão ou se foi só um momento, assim, um momento de uma deprê muito grande. Ele quis morrer.
Está lá o relato na Bíblia, ele fala, Senhor, me mata porque melhor é morrer do que viver. Jó passou por um estágio assim, muito difícil. A própria mulher dele falou, Jó, morre, miserável. Deixa quieto. Porque falou para entregar, deixa entrega quieto e aí, larga né? tudo. Teve um profeta Jonas também, que ele orou, falou assim, Senhor, me mata porque eu quero morrer. Teve Judas que traiu Jesus Cristo e não encontrou espaço para arrependimento e se matou. A Bíblia não esconde, ela é muito verdadeira e sincera quando ela retrata o ser humano no seu pior estado. Pecador, adúltero, mentiroso, enganador, fraudulento. Os personagens bíblicos. A gente encontra de tudo na Tem de Bíblia. tudo lá. Na genealogia de Jesus tem lá a prostituta, tem a adúltera, tem tudo. Então, Deus não esconde de nós a nossa natureza. Antes, Ele mostra no texto para que a gente se enxergue ali e se veja ali. Então, é alguma coisa que está aí e a gente precisa abrir os olhos para essa realidade e encontrar caminhos para Estar mais atento, né? caminhos para sair desse buraco. O que eu tenho pensado, ouvi uns dias atrás e refletido sobre isso, estudei muito biologia quando era estudei muito. Tinha biologia, microbiologia, bioquímica, uma parte de coisa. E eu tinha um sonho de adolescente assim de ser médico. Desisti do primeiro vestibular. Muito difícil. Primeiro vestibular eu tinha acabado de pegar exército. Prestei vestibular, não passei, falou, isso aqui não é para mim, não vai dar. Mas quando você estuda Darwin, e você estuda o darwinismo, e você vê a teoria da evolução das espécies, e quando você vê a questão da adaptação, em que os mais aptos, eles vão sobreviver e as suas características genéticas vão ser passadas aos seus descendentes, e aqueles mais aptos então vão sobreviver e os mais fracos vão morrer. Ou seja, o meio ele vai selecionar quem pode e quem não pode viver aqui. Então a gente vive numa sociedade que ela tem selecionado os mais aptos. No mercado é assim, nas empresas é assim. O mais forte vai sobreviver, o mais qualificado, o mais destemido. E o fraco, coitado, ele vai cair para trás. Então, numa sociedade, num mundo onde a lei do mais forte impera, por que eu tenho que ter olhos para o mais fraco? Se o mais fraco, o próprio meio já está expurgando ele. Se eu já sei que não vai dar, vai dar muito certo, então deixa. Por que eu tenho que ter olhos para o idoso? Para o homoafetivo? Por que eu tenho que ter olhos para o imigrante, para o refugiado? Não, o meio já... Percebe? O meio já está selecionando, o que é uma loucura, né? Eu acho uma loucura. Então a gente vive um mundo que prega que você tem que crescer, você tem que dar certo, os coaches estão ensinando, tem que ter sucesso, é o caminho para sucesso, é a reprogramação da mente para você dar certo. E aí nesse mundo em que está todo mundo correndo atrás de si mesmo, eu quero que esse mundo tenha olhos para o fraco, para o oprimido, para o suicida, Então é meio que para o excluído. É uma meio que andar contra. É uma contradição. Então esse mundo tinha que parar. Esse mundo tinha que parar um pouco e falar, tá errado isso. Não é isso. Mas você não acha que a igreja faz isso? Ou pelo menos deveria? Não, a igreja, Deus nos chama a isso. Cristo veio fazer isso. É isso que Cristo fez quando ele andou pela terra. Ele chama os seus discípulos a tomarem a sua cruz e seguirem-no. Ele está chamando o ser humano a uma experiência de novo nascimento. Ele está dizendo assim, escuta, isso aqui vai dar ali, isso aqui vai dar na morte. Então, ou você pega a tua cruz e me segue, ou isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é a destruição certa.
Infelizmente, às vezes a igreja, ela embarcou nessa. Às vezes acaba oprimindo, né? Não, você vai dar certo, você tem que... Para, gente, Sim. Então... Onde seria um lugar de esperança, eu encontro mais opressão. Opressão e competição. Pressão por resultado. Como se isso definisse o sentido da vida. Então, eu acho que o Setembro Amarelo, a gente falar do suicídio, é a gente perceber que isso aí está em todas as esferas da sociedade, em todas as idades. No anterior, na nossa entrevista anterior, um dos médicos que eu estava lendo, ele falou que o suicídio na verdade é o pico é a ponta do iceberg. Sim. Ou seja, tipo, tem muita coisa aí. O que está por baixo é muito maior. Entendeu? O problema não é só esse. Não é. Eu acho que esse é o cara que perdeu a esperança completamente e vai tirar a sua vida. Mas se é a ponta do iceberg, aqui para baixo, você tem uma base disso aí, que é uma desestruturação total do ser humano, das expectativas da vida, do sentido, do amor ao próximo. Então, quanto mais eu vejo isso, mais eu encontro sentido na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. De uma nova vida, de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de negar-se a si mesmo e de seguir a Jesus. Quanto mais eu olho para o mundo, mais eu vejo sentido na mensagem. E eu não vejo outro caminho para a gente enfrentar hoje a situação que a gente tem enfrentado, senão com uma esperança que transcende essa nossa esperança humana, que ela só encontra eco na certeza de que Deus pode, porque Cristo, Ele morre e Ele ressuscita. Então a minha esperança está fundamentada em um fato histórico, real e verdadeiro. Ou seja, há uma esperança para mim e a minha esperança está em Cristo. Se no caso, a minha última pergunta, você vai responder de novo. Vou responder de novo? Porque Puxa. No caso é assim, se você pudesse, se você tivesse de frente para uma pessoa que está pensando em suicídio, ou ela conhece alguém, e talvez esse seja um dos últimos momentos dela, em que você pode falar alguma coisa para ela, trazer esperança, porque a gente entende que o suicídio é exatamente isso. O que você diria para essa pessoa, Jorge? Poliana, que pergunta difícil essa sua. Porque a nossa intenção aqui no canal é exatamente essa, é informar para trazer esperança. Você já conviveu com pessoas que têm depressão? Sim. Assim, próximo? Amigos, pessoas próximas? Eu já tive depressão. É muito difícil você falar com uma pessoa que tem depressão, por exemplo, e dizer assim para ela: vamos sair. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Levanta, sai dessa... Vamos, sabe? É muito difícil. Não faz sentido na vida de uma pessoa que está enfrentando uma depressão. Todas essas palavras que a gente tenta dar de ânimo e de positivo, elas não fazem sentido. Elas não encontram eco na alma e na mente de uma pessoa com depressão. Eu acho que uma pessoa com sentimento suicida é a mesma coisa. É um caminho difícil para se chegar lá dentro. No meu ponto de vista cristão, como um pastor, eu vou acreditar que o único ser capaz de entrar no mais profundo do ser humano, discerni-lo e restaurá-lo é o próprio Deus, o Criador, na pessoa de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Eu não encontro uma outra forma. Eu poderia citar um versículo bíblico, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Eu posso citar vários textos bíblicos, mas é difícil você dar uma palavra assim: levanta, levanta e anda, melhora, ou qualquer coisa assim. Sim. Mas eu sei que em Cristo e em Deus a gente consegue encontrar caminho de retorno, de arrependimento, de contrição, de restauração.
E eu acredito que é só dessa maneira que o ser humano pode encontrar restauração para si. O que eu diria é, cara, procure Deus. Que é também uma coisa difícil, o cara vai dizer assim, mas como é que eu vou achar Deus, né? Onde está Deus? E Principalmente nesse momento, eu acho que nesse momento é muito complicado. Mas o que eu acho tão interessante nessa história toda é que Deus não é um objeto que nós procuramos. Deus é o ser que nos criou e veio ao nosso encontro. Foi Ele quem encarnou na pessoa de Jesus. O cristianismo tem uma mensagem que eu acho incrível, apaixonante, salvadora. Deus vem até a terra, entra dentro de um corpo, nasce. Ele é um bebê, precisa ser amamentado. Ele cresce dentro de todas as necessidades que todos nós temos. E ele cresce dentro de uma cultura, de um povo. Ele é um ser histórico. Ele andou, a gente chama da jornada da vida humana. Ele sentiu, ele sofreu. Então, todos os aspectos da vida humana foram sentidas na pele pelo nosso Deus, encarnado na pessoa de Cristo. Então, não há caminho, não há angústia, não há dor, não há sentimento, não há problema, não há ansiedade, não há depressão, não há abismo, por mais profundo e escuro que seja, que Cristo, na sua encarnação, não tenha experimentado. Aliás, ele vai até a morte. O abismo é, para nós seres humanos, intransponível. Ele vai até a morte. Então, não há nada que um ser humano viva que Deus não tenha se proposto a viver para salvá-lo, para buscá-lo, para restaurá-lo. A mensagem não é busque Deus. Deus está te buscando em Jesus Cristo. A gente só precisa acreditar nisso. Ou seja, Ele já te encontrou. Você já foi encontrado por Deus. Se você está assistindo, você já foi. Eu acho que é você acreditar nessa mensagem e se deixar conduzir por Deus e por Cristo. A minha expectativa, a minha esperança é que a comunidade onde eu sou pastor, a Casa da Rocha, no Tatuapé, seja uma comunidade terapêutica de pessoas que tenham dito não para esse sistema maluco de vida, que egoísta, egocêntrico, que busca o sucesso a qualquer custo e que despreza e pisa no mais fraco. Eu espero muito que a nossa comunidade seja um lugar de relacionamentos que se abrem para a cura, para a restauração, para a transformação, e que o mandamento de Cristo de amar o próximo seja uma verdade dentro do nosso ambiente de igreja, né? Comunitário. Esse é um desafio para nós. Eu acredito que é só assim que nós poderemos levar ao mundo uma mensagem de esperança, dizendo assim, olha, é possível, tem acontecido aqui e pode acontecer aí. Então essa é a nossa luta. Então ninguém tá imune. Não. Porque enquanto a gente está vivendo, existem essas vida, dificuldades. Nessa vida ninguém está imune a nada. Há um pensamento evangélico, que é um pensamento mais místico do que evangélico, de que porque eu sou evangélico, meu corpo está fechado. Não vai acontecer comigo. Não, porque eu sou crente, nada vai acontecer comigo. Ou porque eu fiz a cabeça, nada vai acontecer. Quando eu era pequeno, minha mãe levava a gente para benzer. Coisa do nosso Brasil sincretista. E eu acreditava que se eu fosse benzido, o mal não ia me alcançar. Ainda hoje eu fui ao açougue. Eu vou ao açougue. E eu pedi para a moça, eu estava comprando carne moída. E tinha um trigo. E eu falei assim para a senhora do açougue, eu queria comprar o trigo para fazer um quibe. Ela falou assim, você sabe fazer? Eu falei, não, lógico que não. Que tem que pôr isso, tem que pôr aquilo, não sei o quê. Tem que hidratar o quibe. Eu já vendo o quibe pronto. Aí um senhor do meu lado falou assim, tem que pôr arruda no quibe. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, é para tirar o quebrante.
Ou seja, eu tenho uma ideia mística. Pensei que era para dar um sabor. Não, era? não, é para tirar o quebrante. É para não dar azar, para dar sorte, é para quebrar o mal. Eu acho que se eu pendurar uma figa no pulso, se eu colocar um colar de miçanga, se eu, sei lá, o ser humano está sempre tentando fechar o seu corpo. Como se fosse possível. Como se fosse possível. E a nós, seres humanos, nós não estamos imunes aos percalços da vida. Em nenhuma idade, em nenhuma religião, em nenhuma sociedade, em nenhuma camada social, todos nós estamos sujeitos à vida. Passar pela vida é passar por um sofrimento de dificuldade financeira, doença, sei lá. E cada um no seu, né? Cada um no seu quadrado e nos seus problemas. O interessante, o apaixonante dessa história toda é que o nosso Deus se dispõe como homem a passar por todas essas coisas para indicar para nós o caminho. Então eu nunca vou estar sozinho em nenhum caminho difícil da minha vida, porque Cristo passou por todos eles e venceu. Então eu posso acreditar que existe alguém que passou pelo que eu estou passando, pela minha angústia. Eu preciso acreditar que Jesus passou por isso, porque Ele passou. Porque Ele foi tentado no deserto, porque Ele foi morto e ressuscitou. Então não há nada que Ele não tenha sofrido para poder resgatar o homem a quem Ele havia criado. Então a igreja tem que estar aberta a isso, os pais têm que estar atentos a isso. Eu acho que a gente tem que desacelerar um pouco a nossa vida. A gente tem que ter olhos para a esposa, para o esposo, para os filhos, para a família, para o vizinho, para o amigo. A gente tem que ter amigo. A gente tem que ter uma vida social que não é só para ser social, que não é só beber de noite, no fim da noite. É a gente ter olhos para o próximo, para o necessitado, sabe? Para uma conversa sincera. Uma conversa sincera, franca. A gente encontrar amigos e conviver de tal maneira que a gente consiga ajudar uns aos outros a carregarmos as nossas cargas e assim avançarmos na vida. Então, fica uma mensagem aí. Há uma esperança em Jesus Cristo. Sempre a esperança. Eu espero muito que na nossa comunidade, uma pessoa que tenha qualquer sentimento suicida, nos procure. A qualquer pessoa da igreja. E fale isso. E qualquer pessoa da igreja diga assim: fique tranquilo, nós vamos te ajudar. A gente vai fazer alguma coisa. O que você precisa? Um psiquiatra? Um psicólogo? Você precisa de um amigo? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós vamos andar junto e nós vamos sair dessa juntos. Então você só precisa conversar. Vamos conversar um pouquinho para ver se dá uma... Pelo menos para esse momento. Não é tão simples assim. Eu não quero ser... Não. Eu não quero ser inocente ou idiota para achar que... Uma conversa vai resolver o problema. Que uma conversa vai resolver. Eu sei que não é isso. Mas que a gente desenvolva uma comunidade onde as pessoas encontrem sentido, respostas, acolhimento, pertencimento, amor, comunhão, e que nessa jornada de busca elas encontrem a Cristo, encontrem Deus, encontrem soluções e lá na frente elas sejam um instrumento para a restauração de outras vidas. É o que o Jorge estava falando no começo, né? De encontrar pessoas que tragam aconchego, porque se você tem um relacionamento saudável com uma pessoa com quem você sabe que você pode abrir seu coração, e se abrir, fica muito mais fácil. Eu acredito que sim. Eu acho que precisamos disso. Até porque eu não vou falar que eu tô com vontade de me matar para qualquer pessoa. Não, pro motorista do Uber. Não é um assunto que a gente fala, acho que vai chover, hein? Eu quero me matar. Não é assim. Eu tô com depressão. Não é assim. Sim. Então, não é um assunto que a gente trata assistindo televisão, vendo novela, comendo em frente à televisão. É um assunto que a gente tem que ter mais cuidado, mais cautela. Mais intimidade.
ele não surge assim, está muito mais aberto e presente para que essas coisas venham à tona. E nos jovens você notou que tem um aumento dessa ansiedade, dessa preocupação? Demais. Eu fiquei espantado. Você tem filhas adolescentes? Eu tenho filhas jovens adolescentes. Eu fiquei espantado com o fato de jovens estarem passando por crises de ansiedade, por sendo diagnosticadas com burnout por causa da pressão pré-vestibular, por exemplo. Eu acho isso um absurdo. O burnout é comum, tipo, dar um pane na pessoa praticamente. Comum isso acontecer quando a pessoa trabalha numa empresa que demanda muito da... Eu vou dizer que é um desgaste longo. E de um período curto. Você encontrar esse desgaste longo num adolescente... Só viveu 17, 18 anos? 16, 17 anos, cara, não pode... Esse adolescente ele tem que estar pensando em outra coisa. Essa sociedade doentia, ela está se infiltrando e levando essa doença lá para baixo, para os mais novos. Adolescente está tendo uma doença de um adulto. De um adulto. Tá precoce. Crianças estão tendo isso aí. A ansiedade na fila da escola. Então, eu tinha uma música do... Eu não quero agora ser injusto com o compositor, nem com o cantor. Eu não lembro, eu acho que era do Silvio Brito. Não lembro se era do Silvio Brito ou se era do... Acho que era dele. O Thiago procura ali a música. O Thiago procura depois. Para o mundo que eu quero descer. Eu já não aguento mais respirar com essa boca cheia de fumaça. Eu acho que era do Raul Seixas. A do Silvio Brito Tá Tudo Errado. Tá tudo errado, diga-se no mundo existe alguém mais louco do que eu. Até os cancioneiros populares, eles já estão diagnosticando essa sociedade doentia que a gente vive. Tem uma música do Aerosmith que fala isso, We live on the edge, a gente vive no limite, a gente está no limite, a gente já está a gente está Tá aguentando mais, né? No precipício. Ou a gente para como sociedade para rever muita coisa, ou para repensar as nossas... Ou a gente vai nessa roda, nessa avalanche, e lá na frente a sociedade vai entrar em algum tipo de colapso, vai tentar se reinventar e vai... não sei. Então, pelo que você está falando, o suicídio crescer faz sentido. Já que a gente está tão para fora, já que eu estou tão preocupado com tudo que está me acontecendo, com a minha carreira, com isso, com aquilo outro. Eu diria que é muito para dentro, né? Porque só para mim. Eu sou a única preocupação na minha vida. Eu só penso em mim. Aí por eu não ter olhos para o próximo, eu não tenho liga. Aí quando eu me decepciono, eu não tenho nada. Então, para que viver? Qual sentido? Eu prefiro a morte. O que é triste, porque o dom da vida é das coisas mais preciosas que nós temos. Deus nos deu a vida. Eu costumo sempre cantar no culto, para escândalo de alguns, o coro da música do Gonzaguinha, que eu acho incrível, que a vida é bonita. Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. Mas não, a vida é viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno discípulo. Um eterno discípulo. Ai, meu Deus, eu sei que a vida podia ser melhor. E ela vai ser na eternidade. Será? Ela vai ser em Cristo. Mas isso não impede que eu repita que o dom da vida é uma coisa, bela. É um milagre. Duas pessoas se amarem e fruto desse amor gerar uma vida que traz um renovo de esperança. É uma coisa sensacional.
E você vê essa vida tão preciosa sendo destruída em vários aspectos, na guerra, em tudo. Você vê alguém odiando o outro porque ele é refugiado, porque ele é imigrante, porque ele é Porque ele é nordestino, diferente, né? porque ele é diferente. É um absurdo, é uma loucura, é antivida isso aí. Mas infelizmente é essa sociedade que a gente está inserido e que a gente tenta levar a esperança. Então, Que Deus nos ajude. essa questão de amar o próximo como a si mesmo, tipo, é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. Tem que levar. Todos nós. Porque senão não faz sentido. Se eu penso só em mim, não faz sentido eu ficar... Olha, se eu penso só em mim, nem casamento não dá certo. De fato. Nada dá certo se eu pensar só em mim. De fato. É isso aí. Sempre foi uma frase que meu pai sempre disse, né? O meu pai não é religioso, ele não se categoriza como religioso. Ele sempre falou que a gente tem que fazer, Poliana, que nem Jesus falava mesmo. Ele é muito bom, ele é muito tá bom. Certo, seu amar pai. o próximo, como Sim. Né, trazer, levar esperança, então um abraço, né, conversar, ter amigos, pessoas que possam fazer diferença na nossa vida, né, sermos luz na vida das pessoas, fazer a diferença sempre, né, Jorge? Sim. Tentemos. Vamos tentar, exato. Lutemos por isso. Obrigada, Jorge. Nada, obrigado pelas você. suas palavras. Um abraço a todos aqui do canal A Beleza Inteligente. A Beleza Inteligente. Muito obrigada por vocês que assistiram essa nossa última entrevista do Setembro Amarelo. Curtam, compartilham, se inscrevam no canal e também fiquem lá com a gente no Instagram, que a gente sempre tem posts legais para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.